Olá! Nos últimos dias você deve ter visto uma polêmica enorme por conta de um estudo publicado pelo Banco Central que fala do perfil de apostadores e falou também sobre Bolsa Família, esses assuntos. Isso tem dado uma polêmica danada e eu quero trazer para você aqui uma análise disso. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabiano Jantalha, eu sou sócio da Legimind Educação, que é uma empresa especializada nessa área de treinamento e capacitação para essa indústria de jogos e apostas, profissionais que queiram atuar nela. Também sou sócio do Jantalha Advogados, um escritório especializado em direito econômico e direito de jogos. Mas antes de começar, faz o seguinte, deixa aqui o seu like, compartilha e aproveita, já me segue nas redes sociais, os endereços estão aqui embaixo, para que você possa acompanhar outros conteúdos. Eu tenho muita coisa para te contar sobre essa indústria de jogos e apostas. Vamos começar então. Olha, o estudo do Banco Central sobre o qual eu vou falar aqui é a nota técnica BCB número 513 de 2024. Esse é o documento que a gente vai analisar aqui e o meu objetivo então é falar sobre essas conclusões que esse estudo chegou sobre o mercado de apostas online. Então é a visão do Banco Central sobre isso. Primeira coisa que eu quero te ajudar a pensar aqui é a seguinte: como é que a gente faz o estudo, a análise de um estudo, de uma pesquisa dessa natureza? A gente tem 4 passos a seguir e você está vendo aí na tela. O primeiro deles, a gente tem que entender a natureza e o escopo, a finalidade, né? Para que aquele estudo foi produzido. Segundo, a gente tem que avaliar os pressupostos e a base de dados que foi utilizada para aquele estudo. Terceiro lugar, a gente tem que compreender o método de análise, ou seja, como o raciocínio foi construído, como aquela tese que está sendo ali defendida foi construída. Em quarto lugar, a gente tem que avaliar, diante de tudo isso, a conclusão, ou seja, a consistência da conclusão. Então vamos começar aqui pela natureza e escopo para você ver. Como eu disse, ela é uma nota técnica, então não é um parecer, não é uma coisa muito aprofundada, ela tem apenas 5 páginas. Essa nota, ela se propõe declaradamente a fazer uma análise técnica, veja só, sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores. Aqui nós temos duas coisas completamente distintas, porque uma coisa é você analisar o mercado em si, a outra é o perfil dos apostadores. Mas vamos lá. Algumas observações que eu tenho aqui a fazer. Aí eu vou combinar uma coisa contigo. Eu vou mostrando o que tem no estudo, na análise do Banco Central, e eu vou fazer as minhas observações. Deixando claro que as minhas observações elas são de cunho acadêmico, científico, e nenhuma delas reflete qualquer pensamento de instituições a que eu pertenço, ok? Então vamos fazer as primeiras observações aqui. A gente não observa aqui uma pertinência temática entre a atuação do Banco Central e o mercado de apostas. O Banco Central não tem atuação nisso. Ele fiscaliza, claro, as instituições de pagamento, as instituições financeiras que prestam serviço para as bets, mas ele não fiscaliza o mercado. E aí, qual que é o grande problema disso aqui? E a gente vai ver isso ao longo do estudo. O Banco Central ainda tem um escasso conhecimento sobre o funcionamento desse mercado. O que eu quero dizer sobre isso? Esse mercado ele tem muitas peculiaridades, ele tem muitos detalhes, tem muitos conceitos. E a dinâmica deles é muito diferente da dinâmica que a gente está acostumado a ver de uma instituição financeira, de uma instituição de pagamento. Então, o que acontece aqui no final das contas é que o Banco Central acabou anunciando um escopo, né, uma finalidade muito ampla, análise do mercado, mas, na verdade, o que ele fez foi uma análise do perfil das transferências, quem faz essas transferências e qual é o valor deles. Vamos para o segundo ponto. Como é que então a gente vai analisar agora os pressupostos? Lembra que eu disse que o segundo passo é a análise dos pressupostos? Como é que a gente vai analisar esses pressupostos? De maneira geral, eu gosto de usar 4 pontos ou 4 etapas aqui para isso. A gente identifica as fontes, a gente avalia se essas fontes são confiáveis, qual é a base de dados, de onde elas foram tiradas, etc. A gente acessa esses dados, eu não posso me conformar somente com a conclusão ou números cravados, né? X%, mas espera aí, com base em quê? Qual foi o volume que você utilizou, enfim. E quarto, a gente tem que analisar se esses pressupostos, se esses dados, se eles são válidos ou não. E aí, vamos passar aqui para a análise desses pressupostos aqui. Veja só, como você pode ver aí na tela, o item 3 dessa análise, ele diz o seguinte, ó, deve-se realçar que os resultados são estimativas. Então, o que o Banco Central faz aqui são estimativas, porque ele não olhou a base completa de dados. Sujeita aos riscos de pressuposto. O que é risco de pressuposto? Olha, eu posso estar partindo de um pressuposto que talvez não seja exatamente aquele. Tá? Isso é honesto, é intelectualmente honesto, mas é claro que isso compromete, né, a consistência, muitas vezes, de conclusões que são feitas em cima disso. Então, ele diz que os resultados ainda são preliminares sobre esse assunto. Mas o BC diz ainda mais, ele vai, olha lá,
ele vai dizer que muitas das empresas, que há um desafio, porque muitas das empresas que operam jogos de azar e apostas online o fazem sob nomes que não correspondem aos divulgados na mídia. E diz mais, que muitas dessas empresas não atuam exclusivamente no setor de apostas, podendo ser substituídas ao longo do tempo. Bom, aqui nós temos mais uma questão que eu vou chamar a atenção, já venho com as minhas observações, que é o item 6. Os valores de jogo de azar e de apostas correspondem a recebimentos PIX dessas empresas. E numa foto de um mês específico de agosto de 2024. Então, tem aqui um recorte muito pequeno, talvez, para a gente firmar conclusões definitivas. Mas o que me chama também a atenção é o fato de lá no item 7, o BC diz o seguinte, as empresas, né? Porque afinal de contas, se ele está monitorando transferência de alguém para as empresas, ele faz uma análise ele indica onde ele foi buscar essas empresas. Então, veja, essas empresas elas foram buscadas, segundo o BC, com base em citações da internet. Então, vamos começar aqui com as minhas observações, que eu vou colocar aí na tela para você. Primeiro, que fontes são essas? O BC, quando ele não especifica, ele fala, olha, eu usei a base de dados do Pix, que está disponível no relatório tal, nesse Excel, nesse documento, etc. Então, as fontes não foram especificadas aqui, certo? É claro que o BC foi transparente na medida do possível, mas era necessário que ele fosse um pouco adiante, que ele definisse de onde ele tirou aquelas informações. Ele diz que tirou as informações da internet, mas de que site? Como foi feita essa pesquisa? Foi pelo Google? Foi por Bet? Foi por casa de aposta? Essas empresas estão estabelecidas no Brasil? Não estão estabelecidas no Brasil, porque ele fala em CNPJ, né, também. E mais importante, houve alguma contribuição do Ministério da Fazenda a respeito disso? Por que eu pergunto? Porque se tivesse havido, o Ministério da Fazenda muito provavelmente teria dado algum direcionamento para essa rede não ter a malha nem tão grossa nem tão fina, nem tão grossa que entrasse empresa que não é Bet, como também não tão fina a ponto de excluir algumas que, apesar de não se enquadrarem em características específicas, também operam nesse mercado. Mas o mais importante para mim aqui, do ponto de vista acadêmico, repito, é que esse estudo não veio com as tabelas de dados utilizadas. Isso dificulta muito a nossa análise, não que a gente desconfie do BC, mas a gente precisa checar, porque pesquisadores podem ter opiniões diferentes sobre a mesma base de dados, sobre o mesmo comportamento, etc. E, além disso, isso destoa de todos os outros estudos e pesquisas que são costumeiramente divulgados pelo Banco Central ao longo da sua história. Vamos agora para o terceiro passo, né? A terceira etapa aqui, o método de análise. E aí, veja só o que o BC fala, eu vou voltar nesse recorte, mas agora eu vou dar um outro destaque. Vamos ver o que o BC fala no item 7. Ele diz que as empresas, as bets, elas foram identificadas a partir com base em citações na internet, ou seja, alguma pesquisa que ele fez, que, repito, não disse como fez essa pesquisa, e na aplicação de filtro com características típicas de transferências de aposta. E ele vai enumerar alguns filtros que ele entende que são característicos de apostas. Número de pessoas que fizeram a transferência, número de transações, ticket médio e concentração de transferência em determinados horários. Aqui algumas observações acadêmicas que a gente pode fazer. Primeiro, o que são filtros com características típicas? Eles foram checados com o Ministério da Fazenda? Eles foram validados com o Ministério da Fazenda? Digo isso porque, não que o Banco Central precise, né? Mas por ser um ente supervisor do mercado financeiro e não do mercado de apostas, é natural que se busque informações com supervisor, com regulador especializado, certo? Qual foi a justificativa para a adoção desses critérios? Mais do que isso, qual é a literatura que ampara essa metodologia? Isso não foi identificado. Então, foi uma pesquisa, ao que parece, sem um marco teórico definido, ou sem um marco teórico apresentado. Ninguém disse que essa metodologia... Primeiro, essa metodologia não foi definida, né, como eu falei. Segundo, ninguém disse que essa metodologia ela está apoiada em alguma literatura, alguém que já tenha proposto esse método. Então, nós temos aqui um problema não só de pressupostos, de dados, mas também de método de análise, porque a gente não sabe qual foi a base científica para a adoção desse método.
E outra coisa, qual foi o volume das outras transações que não se enquadram nesses filtros típicos? Até para a gente ter um pouco do efeito placebo, como a gente chama. Quer dizer, se eu estou selecionando um volume de apostas, qual é o volume de não apostas? Isso é importante para a gente checar também o volume total de operações que o Banco Central identificou, até para ver se esses filtros que ele foi utilizado, que foram utilizados por ele, realmente são filtros que refletem minimamente a realidade do mercado de pagamentos e do mercado de pagamentos na parte que atua com o mercado de apostas. E outra coisa, um questionamento, por que não houve a separação de dados entre as empresas que pediram autorização e as demais? Sim, porque muitas vezes a gente pode ter empresas que já pediram autorização, e nós já estamos na casa de 150 empresas, né? E a gente pode ter outras que estão em processo de autorização, outras que ainda estão se valendo do período de transição, que pelo menos até o final de setembro estava valendo. Então, a grande questão é, por que não houve essa separação, ou essa identificação, ou essa estratificação? Esse é um ponto também que, a meu ver, suscita algumas possibilidades de críticas respeitosas e acadêmicas a esse estudo. Mas vamos para um outro ponto aqui, ainda sobre o método de análise, que eu queria chamar a atenção de todos vocês. Vamos ver esse quadro aí que o Banco Central coloca de média, né? Ele apresenta um quadro que tem média mensal, número de CNPJ, média para o CNPJ, ele coloca 3 colunas, né? A coluna da esquerda de loterias, a coluna do meio jogos de azar e apostas, com um CNAE específico, né? Com aquele código de classificação de atividade econômica específico, e com o outro de jogos e apostas, mas outros CNAEs. Então veja só, o que ele coloca aqui no item 5? Os valores de loteria são a soma daqueles que foram arrecadados em cada sorteio da Caixa Econômica Federal, no caso de loteria, né? Enquanto que o número de CNPJ corresponde às casas lotéricas em agosto de 2024. Minhas observações sobre isso. Primeiro, qual é a relevância do número de CNPJ dos lotéricos aqui? Sim, porque no final das contas, não é o lotérico quem arrecada é a Caixa Econômica Federal. O agente operador é a Caixa Econômica Federal. E esses recursos vão direto para a Caixa Econômica Federal. Quando você faz lá no terminal de apostas, esse recurso ele entra como uma receita. O que entra, o que volta para a casa lotérica é, na verdade, a receita da operação ali, né? A comissão que ela ganha. Mas esse recurso ele vai direto para a Caixa. Então, assim, qual é a correspondência do número do CNPJ do agente operador, desses agentes lotéricos com a da Caixa Econômica? No final das contas, se a gente for olhar, vou voltar aqui para você ver, quando você coloca 13.500 CNPJ, na verdade você está deturpando a média. Porque essa média não reflete a realidade. Não é assim que a gente avalia. Porque se eu tivesse os jogos de azar, por exemplo, os correspondentes, eu também teria isso. Se as lotéricas pudessem ser correspondentes de bets, elas também entrariam aqui. Não faria o menor sentido isso. Então, me parece que isso leva a uma distorção nesses números, nessa média aqui de CNPJ. Porque, na prática, o CNPJ é um só, a Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica arrecadou 1,9 bi, segundo os dados aqui disponibilizados pelo Banco Central. Então, essa média de 140 mil aqui não tem nenhuma pertinência, não tem nenhuma relevância, só acabou servindo para distorcer um pouco esse número, tá certo? Dessa média. Prosseguindo ainda nessa questão do método de análise, vamos lá ver o que ele fala no item 9. Ele diz assim, olha, os valores mensais variaram entre 18 e 21 bilhões. Esses valores representam as transferências brutas. Isto é, a estimativa do quanto foi apostado no mês. Olha, primeira coisa, são duas coisas completamente diferentes. Então vamos lá. O que o Banco Central entende como transferência bruta? Usando a linguagem de mercado, isso é o turnover, ou seja, é o total arrecadado. Isso é o GGR, né, que é o valor que a gente recebe depois de deduzido da parcela de prêmios. Né? Essa é uma primeira pergunta. Assim, isso, do ponto de vista da dinâmica do mercado de apostas, isso não faz muito sentido. Só faria sentido se o Banco Central dissesse, olha, isso aqui é o turnover, isso aqui é o total arrecadado. Porque o total que eu verti para as casas de aposta em si pode ser muita coisa. Né? Pode ser um cash-in, que a gente chama, que é o depósito que a gente faz na conta gráfica. E o depósito que eu faço na conta transacional e que sensibiliza a conta gráfica, não necessariamente é utilizado para aposta imediatamente. Então, assim, a relação que o Banco Central faz, voltando aqui, entre transferência bruta e estimativa do quanto foi apostado, ela não existe. Essa relação, não há uma correlação direta
entre o que é vertido para uma casa de aposta e o que é apostar. São duas coisas completamente diferentes. Repito, eu posso fazer um cash-in, eu posso colocar recurso na casa de aposta e não apostar. Segundo, qual é a correlação, né, entre transferência bruta e essa estimativa do valor? Foi o que eu acabei de mencionar, né? Não tem nenhuma correlação aqui. E a terceira observação foi a que eu acabei de explicar. Ao que parece um desconhecimento da dinâmica, é uma crítica respeitosa, mas o desconhecimento da dinâmica é a diferença entre conta gráfica e a conta transacional, que pode ser a conta de pagamento ou a conta bancária onde os recursos estão depositados. Então, assim, para quem conhece o mercado, isso não tem muita relevância. Mas ainda dentro do método, olha quanta coisa a gente tem aqui. Ainda dentro desse método de análise, vamos ver aqui que o Banco Central diz, com base nas transferências que são feitas dessas empresas, as BETs, para as pessoas físicas, estimamos que aproximadamente 15% do que é apostado seja retido pelas empresas. Bom, a primeira coisa que eu quero saber é qual o volume dessas transferências, qual foi o total dessas transferências, qual foi a média de valor dessas transferências, não Bolsa Família, foi feito Bolsa Família, e assim, qual é a correlação entre transferência para pessoas físicas e essas apostas, né? E mais, qual é a correlação que tem entre transferência para pessoa física e retenção? De novo, esse número de 15% de retenção, ele indica, a meu ver, muito claramente que a base de dados utilizada talvez não tenha sido a base de dados mais pura possível. Não tenha sido uma base de dados suficientemente depurada, não à luz do Banco Central, não é isso, mas à luz da dinâmica de jogos, do que realmente importa. Porque mesmo no Brasil, a gente está falando de uma retenção que gira ali entre 8% e 10%. É até menor do que 10% na grande parte dos casos. Então, o que as pessoas vertem para as casas de aposta não necessariamente é aposta, né? Pode ficar, como eu disse, depositado ali na conta transacional e, portanto, na conta gráfica que o operador vai visualizar, que o apostador vai visualizar ali na tela. Então, até aí se aposta nada, certo? Sequer a gente pode falar ali de um turnover ainda nesse caso, porque não houve efetivamente a aposta, né? E também não tem relação com essas questões dos prêmios e dos saques, porque, vamos lá, eu posso pagar um prêmio e esse valor ficar dentro da casa de aposta. Por quê? Porque o operador decide. A gente tem uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas que permite isso, né? A portaria que trata desse assunto, ela estabelece a possibilidade, que trata da gestão dessas contas, né? Ela estabelece a possibilidade que o operador, de que o apostador indique, olha, deixa o recurso aí. Então vamos lá, talvez esses 15% que já pareçam muito altos tenham sido devidos ao fato de que muita gente que recebe o prêmio mantém o prêmio lá dentro. Então ele não volta. Não é porque o operador perdeu esse dinheiro, é porque ele está ali dentro da wallet, como a gente chama, da carteira virtual. Então, essa afirmação de que as transferências feitas para as pessoas físicas refletem o índice de retenção, ela não encontra respaldo na dinâmica de funcionamento do mercado. O mercado tem uma dinâmica muito mais sofisticada, muito mais detalhada, tem muito mais procedimentos, tem muito mais coisa entre o dinheiro que entra em uma casa de aposta e o dinheiro que sai, do que simplesmente aposta. Eu acabei de mencionar isso, né? Bom, mas vamos prosseguir. Uma última observação interessante aqui que eu queria fazer ainda sobre essa questão do método de análise é a seguinte. O Banco Central fala muito dos volumes que são aportados, de cálculos que foram aportados, etc., mas ele dá muita atenção ao que entra, mas deu pouca atenção ao que sai. Perceba, se essa retenção é de 15%, né, isso significa dizer que 85% do que entrou na casa de aposta saiu. Então, como que o Banco Central pode considerar só o valor que entrou na casa de aposta e indicar que isso é um possível prejuízo? Isso também não encontra respaldo no funcionamento do mercado e parece ter sido uma visão apenas parcial desse fenômeno. Focou-se muito nesses 15%, mas e os 85% que voltam? Isso não foi mensurado? Por que não foi mensurado? Bom, vamos adiante. Eu disse que era a última, mas ainda tem observação aqui. No item 13, o Banco Central fala o seguinte: a estimativa de valores de agosto, com base em agosto de 2024,
Para identificar as pessoas com grande vulnerabilidade financeira, utilizou-se a informação de beneficiários do Bolsa Família existente em dezembro de 2023. Então vamos lá. Nós temos aqui uma defasagem de pelo menos 8 meses. Por mais que, não sei, a base de dados do Bolsa Família não varie tanto, mas é bem verdade que a gente está acostumado a ver que essa base pode variar. Então, o Banco Central trabalhou com um dado, volume de apostas, agosto de 2024, e trabalhou com outro dado para volume de apostas, mas trabalhou com outro dado completamente diferente no caso de beneficiários do Bolsa Família. Qual que é o grande problema disso aqui? A gente pode ter um efeito sazonal. O que é o efeito sazonal? É um pico, um movimento diferente no mercado em uma época específica. E um detalhe interessante a respeito disso é que quando você está em agosto de 2024, você está no ápice de um processo de regulamentação em que tem bet, o assunto bet está todo dia na imprensa. Então é natural que chame mais a atenção das pessoas e talvez esse pico de aposta. As pessoas às vezes fazem aposta para ver qual é, para tentar entender como é que funciona, tá certo? Então, quando você pega isso no pico, mas pega o beneficiário do Bolsa Família de 8 meses atrás, você pode estar gerando uma distorção de dados, tá certo? Bom, e aí ele fala aqui, olha, o valor médio mensal das transferências, no item 11, o valor médio mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, o valor gira em torno de R$100 por mês, mais jovens. Enquanto que para os mais velhos, o valor ultrapassa R$3.000 por mês, de acordo com esses dados de 2024. Quais são as minhas observações aqui? Ora, cadê a comparação com as loterias? Por que não foi feito o quanto as pessoas gastam com loteria? E mais, por que o Banco Central não elegeu um outro parâmetro? Quantas pessoas gastam com alimentação, com loteria, ou com bebida alcoólica, ou com outros gastos no mesmo período? Só para a gente ter uma noção de como funciona isso. E outra coisa interessante, por que o BC não deu também destaque a uma correlação entre os mais jovens e o menor volume de apostas? Porque, veja, isso é um bom sinal. Né? Apesar da gente ter algumas restrições em relação à base de dados e ao que apoiou as conclusões, isso é um bom sinal, porque se você tem os mais jovens apostando menos e os mais jovens têm uma renda, em geral, mais baixa que os mais velhos, isso é sinal de que talvez isso esteja de acordo com o perfil de renda. Então, gasta menos aquele que ganha menos, gasta mais aquele que ganha mais. Mas como o Banco Central não trouxe nenhuma informação sobre essa estratificação de renda, a gente fica sem saber qual é a base de comparação que a gente pode ter aqui e por que o Banco Central não fez essa avaliação também de algo que à primeira vista parece positivo. Bom, no item 12, o que o Banco Central coloca aqui? Ó? Ainda em relação ao perfil de apostadores, estima-se que em agosto de 2024, 5 milhões de pessoas pertencentes a famílias, né, beneficiários do Bolsa Família, enviaram 3 bilhões às empresas de apostas, mas ele considerou somente os dados de Pix. E aí a pergunta, por que só os dados de Pix foram considerados? Isso, por exemplo, distorce a comparação com as loterias, porque grande parte do volume de loterias são pagas com dinheiro e até cartão de crédito. Você sabia que no site da Caixa Econômica você pode utilizar o cartão de crédito para fazer pagamento de loteria? Então, por que você compara só Pix? Você tira aqui ele é representativo, bastante representativo do volume de apostas, mas já que está se comparando com o setor tradicional, por assim dizer, de loterias, por que não foi feita essa comparação? Não foram levantados esses pagamentos em dinheiro, que são proibidos nos jogos online, mas são permitidos na loteria, e com cartão de crédito. Então, me parece que o volume de arrecadação aqui também das loterias acabou talvez sendo subestimados, né? E um detalhe interessante por que foram considerados, vou voltar ao ponto, somente os dados de agosto de 2024 e não uma média, por exemplo. Porque poderia ter sido feita uma média anual. Porque o que acontece aqui de novo, a gente pode ter um efeito sazonal, um movimento atípico em um determinado mês, ou um movimento típico, mas que só acontece em agosto, sei lá, ou no início de mercado, né, de funcionamento de mercado. Então, esses dados podem estar contaminados por uma questão de um efeito sazonal, que é um efeito, inclusive, que o Banco Central busca expurgar em outras estatísticas. Então, deveria ter feito isso aqui na minha observação aqui. De novo, observações acadêmicas. Um outro ponto a ser mencionado, né, que eu coloco aqui, uma ausência de correlação entre transferências e apostas. Não pelas razões que eu já mencionei, mas porque muitas dessas pessoas para as quais
os apostadores fazem PIX, né, segundo o Banco Central, também prestam outros serviços. E o próprio Banco Central coloca isso. Então, qual que foi o efeito que ele utilizou, o critério que ele utilizou para depurar esses dados? Será que é aqueles critérios típicos? Que critérios típicos foram esses? Qual é a rigidez, qual é a consistência deles? Mas eu acho que existe um outro ponto ainda importante a ser colocado, um último ponto aqui sobre esse trecho do relatório. Os beneficiários de Bolsa Família não estão impedidos de receber outras rendas. Eles não estão impedidos. Eles podem perfeitamente receber outras rendas desde que não ultrapasse a faixa ali prevista no programa, né? Nas regras do programa. E isso impede que a gente estabeleça uma correlação perfeita entre o valor apostado e esse comprometimento de renda. Eu sei que é difícil apurar essa renda informal, mas eu não vi nenhuma observação sobre isso e pelo menos uma nota de rodapé ou alguma outra coisa deveria ter sido feita para colocar esse ponto, para deixar mais claro isso, essa possibilidade que eu estou aqui levantando. Vamos passar agora para a conclusão. No item 14, o Banco Central diz o seguinte, que esses resultados estão em linha com outros levantamentos. E ele traz um levantamento, que apontam que as famílias de baixa renda são as mais prejudicadas pela atividade de apostas esportivas. E 2, a conclusão, que é razoável supor que o apelo comercial do enriquecimento por meio de aposta é mais atraente para quem está em situação de vulnerabilidade financeira. Primeira observação que eu tenho a respeito disso. A afirmação de prejuízo aqui, ela é desmentida pelos próprios dados. E por quê? Porque, ainda que eu questione esses dados, se o Banco Central diz que 15% é a retenção, significa dizer, como eu já expliquei aqui, que 85% voltou. Então, vamos lá, de cada R$100 que entraram, 85 voltaram. Ora, se você reteve, ficou com 15% e voltaram 85%, cadê o prejuízo? É bem verdade que nem todo mundo que faz o cash-in recebe o cash-out de prêmio, né? Então, ok. Mas por que a afirmação de prejuízo? Ela não se sustenta, de novo, à luz das circunstâncias da dinâmica de mercado que a gente costuma ver. E eu queria aprofundar isso, porque, vamos lá, se 85% retornou para os beneficiários do Bolsa Família, como eu coloco aí no slide, então eles transferiram, e se eles, como o Banco Central alega, transferiram 3 bilhões de reais, então voltaram 2,55 bilhões. Né? Eu tirei aqui os 15%. Então, como é que você pode falar, né, de cada 3 bi, então só ficaram 450 milhões? Por que isso não foi considerado? Por que esses valores não foram melhor analisados? E uma outra questão aqui, a afirmação de que as famílias de baixa renda seriam as mais prejudicadas, ela não encontra respaldo nesses dados. A pesquisa não fornece nenhuma base empírica, nenhuma base de dados para que se chegue a essa informação. Isso porque, como eu já mencionei aqui umas 2 ou 3 vezes, esse estudo não traz nenhum dado de aposta versus faixa de renda. Ele não menciona as classes, ele não menciona a faixa de renda, então esse estudo ele não traz nenhuma base de dados que ampare essa conclusão. Eu não estou dizendo que isso é verdade ou que isso é mentira, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que esta conclusão não está apoiada em dados. Não está apoiada em dados dessa pesquisa. Dizer que as famílias de baixa renda são as mais prejudicadas sem ter feito uma análise de faixas de renda não me parece ser algo que se justifica à luz daqui das informações que a gente tem. Muito bem, minha gente, eu quis trazer então aqui em rápidos minutos, ou não tão rápidos assim, uma análise puramente acadêmica para suscitar o debate, para suscitar a sua reflexão, para lhe ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. A gente pode afirmar o que quiser, mas para isso a gente precisa ter uma base científica, a gente precisa ter um método, e eu busquei aqui apenas apontar algumas sugestões para um novo trabalho, talvez mais aprofundado, com outros métodos, com outros critérios, que pode ou não chegar às mesmas conclusões. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like aqui, me siga nas redes sociais, e se você tem a ideia de algum conteúdo, ou você quer que eu fale sobre algum assunto, deixa aqui as suas mensagens, entra nas minhas redes sociais e me diz o que você pensa, o que você achou e o que você quer que eu fale. Te vejo então nos próximos vídeos, aqui mesmo nesse canal ou nessa rede social. Um grande abraço.